Quantos algarismos tem o resultado de 3² vezes 4 elevado a 8 vezes 5 elevado a 15? Bem, uma maneira da gente saber quantos algarismos tem um número é olhando para esse número. Por exemplo, se eu falo o número 147, ele tem 3 algarismos, o 1, o 4 e o 7. Agora, nesse caso, fazer essa conta, 3² multiplicado por 4 elevado a 8 multiplicado por 5 elevado a 15, ficaria extremamente grande. Nesse tipo de questão, o objetivo nunca é fazer a conta de fato, tá? O que a gente precisa é encontrar um outro artifício que nos permita descobrir a quantidade de algarismos do número sem sabê-lo exatamente. Agora, como que isso é possível? Vamos pensar em um exemplo que inicialmente não tem nada a ver com esse número da questão, tá? 347 vezes 10 elevado a 50. Bem, isso aqui primeiramente não é um número ainda em notação científica, tá? Para estar em notação científica, esse número que está aqui na frente precisaria ser um número maior ou igual a 1, menor que 10. Então, eu precisaria ter uma vírgula aqui. Então, isso, se eu quisesse escrever em notação científica, seria 3,47. E aí, como eu andei 2 casas para cá, eu tenho que adicionar 2 unidades nesse expoente, vezes 10 elevado a 52. Né? Porque 347 é 3,47 vezes 100. E aí, tem que aumentar 2 zeros, né? Então, aumentar 2 unidades no expoente do 10. Mas, independente da notação científica, que não é o objetivo dessa questão em particular, quando eu tenho um número expresso como alguma coisa vezes uma potência de 10, isso me ajuda muito a saber a quantidade de algarismos. Por quê? Porque esse resultado dessa conta é 347 com mais um montão de zeros. Quantos zeros? 50 zeros. Porque 10 vezes 10 elevado a 50, eu vou adicionar 50 zeros nesse número. Então, quantos algarismos tem esse número ao todo? Os 50 zeros mais o 3, o 4 e o 7, mais 3 algarismos. Então, 53 algarismos. Então, nota que se a gente conseguir escrever um número como alguma coisa vezes uma potência de 10, a gente automaticamente consegue saber quantos algarismos tem esse número. Então, o nosso objetivo nessa questão é basicamente escrever isso como alguma coisa vezes uma potência de 10. Mas, se você olhar, aqui eu não tenho nada com 10 na base, né? Eu tenho base 3, eu tenho base 4, eu tenho base 5. Então, como que eu vou fazer isso? Primeiro passo, essa coisinha aqui que tá na base 4, eu não achei tão interessante. Primeiro, porque 4 não é primo. Segundo, porque aqui eu não vejo nenhuma operação que vai me fazer chegar no 10 de maneira fácil. Então, o primeiro passo nessa questão é a gente reescrever isso como 3² vezes 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Aqui eu tenho 4 elevado a 8, então eu tenho 2 ao quadrado elevado a 8. E aí, eu posso usar a propriedade da potência de potência, que eu repito a base e multiplico os expoentes, eu vou ter 2 elevado a 16. Agora, eu vou pensar o seguinte, aqui eu não tenho nada com mesma base para poder usar aquele negócio de somar expoente, não. Mas, se eu tivesse 2 potências com o mesmo expoente, eu poderia usar uma propriedade ao contrário. Que propriedade? A gente aprendeu que quando a gente tem A vezes B elevado a M, isso é A elevado a M vezes B elevado a M. Em geral, a gente usa essa propriedade daqui para lá, mas ela também vale de lá para cá. Então, se a gente tiver 2 potências com o mesmo expoente, a gente vai poder multiplicar a base, juntar, escrever como uma coisa só. Só que aqui o expoente não está igual. O expoente do 2 é 16 e do 5 é 15. Então, a gente vai tentar reorganizar esse produto para ficar 2 coisas com o mesmo expoente. Então, eu tenho 3/4. 16 é a mesma coisa que 1 mais 15. E aí eu posso usar, ao contrário, aquela propriedade. Quando eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base, eu somo os expoentes. Quando eu tenho uma soma no expoente, eu posso separar em uma multiplicação de potências de mesma base.
E aí, eu vou ter 3/4, que é 81, vezes 2, vezes, eu posso usar essa propriedade aqui voltando, 2 vezes 5 elevado a 15. Ou seja, eu vou ter 162 vezes 10 elevado a 15. Aqui eu tenho 3 algarismos e aqui eu tenho mais 15 zeros por causa dessa potência de 10 com expoente 15. Então, eu tenho um total de 18 algarismos.